1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele diz: irmãos e irmãs, isto é a igreja. Então, o arrebatamento é restrito à igreja. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, desinformados. Em outras palavras, ele está dizendo que, como crente cristão, é sua responsabilidade pessoal ter certeza de que você se posicione no lugar correto, onde você possa receber a informação correta, especialmente a respeito de um evento monumental como a vinda do Messias. Então ele diz: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam desinformados e ignorantes a respeito da morte e ressurreição de um cristão, um crente. Ele está dizendo que é sua obrigação e o seu dever como cristão posicionar-se em um lugar onde, número 1, você tem a informação correta a respeito do arrebatamento da igreja. Número 2, você não fica desinformado ou mal informado a respeito deste evento. Certo? Aleluia. Então ele diz: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como os outros da humanidade que não têm esperança. Em outras palavras, ele está dizendo que nós, os crentes cristãos, nós somos o único povo na terra que, na verdade, tem esperança. Esperança além dos túmulos. Eu sei que nós já estamos ao vivo no ar. Nós temos esperança além dos túmulos. Somente a igreja de Cristo. Eu estou dizendo a igreja santa. Tem esperança além dos túmulos, porque se você não for santo, você entra no lago de fogo, certo? E ele está dizendo que de todas as religiões que você vê nesta terra, nenhum deles, o Deus deles, ressuscitou. Aleluia! E somente nós temos o nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para provar que Ele é Deus e Ele tem poder e autoridade sobre a morte. E isto é sério. Então ele diz: este é o fundamento da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus. E quando ele está apresentando lá no versículos 13 e 14, a morte e a ressurreição de Jesus, ele diz: irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam desinformados a respeito daqueles que dormem na morte. Ele chama a morte de sono, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que neles dormiram. De acordo com as palavras do próprio Senhor, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Muito poderoso aqui. 13 e 14. Ele levanta alguns aspectos muito importantes. Ele fala a cruz e o sangue. Versículos 13 e 14, ele diz: o arrebatamento é igual a cruz e o sangue de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus nos dando esperança. Aleluia. Então, eu quero olhar a garantia. A garantia de que este evento vai acontecer. A primeira garantia que eu quero mencionar é esta: o fato de que o Senhor nos trouxe, nós, os profetas do Senhor, em cena, para anunciar a gloriosa vinda do Messias. E ele nos trouxe de tal maneira que é uma conversa ininterrupta, novamente, vez após vez. Arrebatamento. Vá dizer para eles, vá dizer para eles, vá dizer para eles o tempo todo durante anos agora, meu Senhor. Isto te diz que agora isto vai acontecer. Então vamos ver Gênesis capítulo 42. Gênesis 41, 32. O livro do Gênesis 41, versículo 32, ele diz o seguinte, aleluia. Ele diz: a razão pela qual o sonho veio ao faraó
em duas vezes, é porque a questão já foi decidida firmemente pelo Senhor Deus, que se apressa em realizá-la brevemente. Aleluia! Então, isto também neste lugar também. Vocês notaram que as visões do arrebatamento são contínuas e ininterruptas o tempo todo. O tempo todo o Senhor está falando sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. Vá dizer para eles, por voz, visão, sonhos, tudo. Uma outra garantia que eu quero, na qual eu quero ancorar, é o versículo 15. 1 Tessalonicenses 4:15, eu vou ler. De acordo com a palavra do Senhor, nós vos dizemos que nós, os que estivermos vivos, e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isto é sério, extremamente sério. O que ele acabou de dizer aqui, isso é um monumento. Porque ele está dizendo que é o Senhor Jesus, ele mesmo, que falou a respeito da vinda do Messias para arrebatar a igreja. João 14, versículos de 1 a 3. Aleluia. O livro de João, capítulo 14, 1 a 3. Ele diz, a minha Bíblia, eu não sei a sua, a minha essas palavras estão escritas em vermelho. A sua também está em vermelho? Você tem esse tipo de Bíblia onde as palavras de Jesus estão em vermelho? Isso é sério, isso é muito sério. Foi ele que disse. Então ele diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Então ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou lhes preparar lugar. Então ele continua dizendo, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei para levar vocês para estarem comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Muito sério, povo abençoado, muito poderoso também. Isso é sério, as palavras do próprio Jesus, o Senhor Jesus, dizendo que quando ele for, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar a igreja e vai levá-la para o lugar que ele chama de a casa do meu Pai. Paraíso. O reino de Deus. O reino dos céus. O glorioso céu, o céu de Deus. Não importa a forma como você chama. Este lugar é fora dessa terra. E ele está dizendo... Versículo 15 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 15. Ele diz, de acordo com a palavra do próprio Senhor, o arrebatamento vai acontecer. Ouça isso agora. That is such a serious statement. Declaração tão séria para qualquer pessoa fazer. Por quê? Porque eu me lembro muito bem the authority and the power of the word of the Lord, the words a autoridade e o poder das palavras do Senhor. The Bible a Bíblia is well endowed, está muito bem afirmada e confirmada, bem coberta e enriquecida com a palavra do Senhor. Sigam-me nisto. A Bíblia é rica
e muito rica, In the word of the Lord, próspera na palavra do Senhor. Ouça isto agora, that when he spoke, que quando ele falou, quando ele falou, Genesis chapter 1, em verse 1, Gênesis capítulo versículo 1, que já houve, aconteceu, tão poderoso. even this one is a guarantee. Até isto aqui então também é uma garantia de que o arrebatamento vai acontecer, porque é a palavra do That Senhor. according to the Lord's own word. Ele está dizendo que de acordo com a palavra do próprio Senhor, The Lord's own word. a palavra do próprio Senhor, que falou e aconteceu em Gênesis 1, que o arrebatamento também vai acontecer. Mas eu me lembro muito bem That when the Lord's word was que spoken, quando a palavra do Senhor foi falada e ele disse there be heaven and earth, they were que created haja from nothing. And céus right e now, terra, we are walking on the tudo earth. foi criado do nada e agora nós estamos andando na We were terra. created and now we are walking on the earth. Elas foram criadas e agora nós estamos na terra e foram criadas do nada. As poderosas palavras de Deus. That Ele the está dizendo rapture, que é o arrebatamento da the igreja, coming of the Messiah to snatch a vinda do Messias para arrebatar, roubar a igreja santa, a santa noiva, está ancorada e estabelecida e fundamentada na palavra do próprio Senhor, meu Senhor. E entretanto, para mim, quando eu ouço as palavras do próprio Senhor, eu me lembro muito bem que a própria palavra do Senhor tem poder. Ela tem autoridade autoritativa quando ele disse que haja sol. O sol apareceu e há sol toda manhã até hoje. Todas as manhãs o sol aparece. Até hoje. Até mesmo amanhã de manhã você vai checar e o sol está lá. A garantia de que o arrebatamento vai acontecer. Número 1, há visões repetidas e ininterruptas por voz, por sonhos. Vai dizer para eles glorificação. Eu vejo eles sendo arrebatados e eles estão entrando no céu. Essa é uma garantia que este assunto foi decidido no reino de Deus, pelo próprio Deus. E este assunto vai acontecer muito em breve. Vai acontecer e muito brevemente. Deus já assinou isso, que isso agora vai acontecer. Ele já determinou. E ele está dizendo que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, ele está dizendo que a garantia que nós temos, com a qual o Senhor nos deixou, é que esta palavra, esta mensagem, esta promessa do arrebatamento veio pelas palavras do próprio Senhor. Mas as palavras do próprio Senhor, nós sabemos, nunca falham. Ele nunca falha. Ele está dizendo que o céu e a terra possam vir, eles vêm e vão. Mas as palavras do Senhor, as palavras do Senhor jamais falharão. Então, se ele disse que o arrebatamento vai acontecer, então vai acontecer. Então, vamos nos preparar. A garantia. Que garantia nós temos de que o arrebatamento vai acontecer? Está bem aqui no versículo 15. Ele disse que devido às palavras do próprio Senhor, o arrebatamento vai acontecer. Aleluia! E entretanto eu sei que quando o Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, agora vocês estão aqui. Todos vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. E vocês estão respirando. E vocês são normais. Vocês são humanos. Criados por Deus. Ai! Não, o Senhor, a palavra do Senhor, eu sei, eu conheço a palavra do Senhor. Então, se ele diz, de acordo com as palavras do próprio Senhor, isto é sério, muito sério. Essa coisa vai acontecer. Ai!
Ele está dizendo that the Lord's own word, que as palavras do when he próprio spoke Senhor, during the days quando of ele Noah, falou durante os dias de and he Noé, said e ele disse that he's going to bring floods like que ele never vai seen, trazer inundações to como inundate nunca the foi whole visto, earth. para It was inundar a unbelievable. terra Nobody inteira. can believe. Foi inacreditável. Ninguém The podia Lord's acreditar. word, the Lord's As words palavras of do Senhor, power, as palavras de authoritative word, poder and do powerful Senhor, word of the Lord. palavras de autoridade, a He poderosa said, palavra the do Senhor. rapture is Ele promised on the está Lord's dizendo, own word. o arrebatamento foi prometido And in pela the palavra days do of Noah, próprio Senhor. Então, nos dias de However Noé, difficult, however não importa quão illogical, difícil, não however importa quão unbelievable ilógico, it was, inacreditável but he said the fosse. floods are Mas coming. ele disse, as inundações estão And vindo. then, E então, 120 years, 120 I'm anos, twisting with them. You're finger me. Don't do that. I'm twisting with them. eu estou aqui 120 lutando com years. eles por 120 And anos. they are saying E eles that estão Noah has dizendo something wrong with his que mind. Noé tem alguma coisa errada com a mente dele, Every eles system diziam. is against him. Todo o sistema era contra ele. 120 years. Durante 120 anos, a palavra do próprio Senhor dizia, as inundações estão vindo, vamos construir uma arca. As inundações estão vindo. E então agora, ele continuou dizendo, pregando a justiça, pegando madeira, colocando os lugares. Você sabe que tinha tantos buracos que ele teve que selar para não afundar. Ele estava ocupado fechando os buracos na madeira. E isso durou 120 anos. E todo mundo dizendo, o que está errado com este homem? Ele dizia, não, o Senhor falou, essa é a palavra do Senhor. Então, 120 anos, ninguém creu. Ai, mas era muito difícil acreditar naquilo. E então agora chega o tempo para entrar. Ó, sim. E então, a própria palavra do Senhor agora, e ele disse, agora você entra porque eu preciso te fechar aí dentro. Não importa quão ilógico, estava quente. E ele ficou trancado lá com os animais e o cheiro dos animais lá dentro. Você sabe, as pessoas, espera um pouco, este homem quer matar a família dele? Então você entra lá e durante 7 dias ficou fechado lá sem nenhuma chuva. Estão cozinhando lá com os animais estão fazendo todo tipo de barulho e cheiro lá dentro. Mas a notícia foi falada de acordo com as palavras do próprio Deus. E então no 7º dia choveu, 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 choveu. As próprias palavras do próprio Senhor. A palavra do próprio Senhor, ele está dizendo, garante o arrebatamento. Eu conheço essa palavra. Essa é uma palavra autoritária. Quando Quênia estava encarando a pior seca em 40 anos, alguém simplesmente põe a câmera em mim. Eu estou em fogo agora. Ele está dizendo, eu acho que agora eu estou carregado. Eu agora estou começando a sentir como agora eu posso pregar alguma coisa. Aleluia. Ele está dizendo, o homem do tempo, eles usam máquinas e satélites, eles usam computadores, não sei se eles usam os cientistas russos, para analisar e checar no céu se realmente vai chover neste Quênia. E todos eles da Europa, todos eles de todos os lugares diziam, esqueça, não, a chuva não vai acontecer. E então, o país começou a perder animais. 2 milhões morreram. Agora o Ministério da Saúde começou a trazer de helicóptero a água de alguns lugares para colocar em lugares para os animais beberem. Pela primeira vez na vida deste país.
everything was shut. E Farmers are tudo stuck foi with fechado. fertilizer. Os fazendeiros ficaram fechados com fertilizantes. A razão pela qual eles ficaram fechados com os adubos é porque não havia nenhum movimento. Sem chuva você não pode fazer nada nas plantações. Então, People have tried. They have as pessoas tried and secaram tried. e They have tentaram enchanted, e tentaram. they've done what? Fizeram Nothing is happening. encantamentos, nada aconteceu. And then Então, the Lord Yahweh, o Senhor Yahweh, according to the Lord's own de word, acordo com a palavra do próprio Senhor, the Lord Jehovah, o Senhor Jeová, then he spoke with me in a dream. então ele falou comigo em um According to the sonho, Lord's own word. de acordo com a palavra do próprio Then I Senhor. said, Kenya, Então eu disse, Kênia, I need to greet you a little bit. eu preciso te cumprimentar um pouco. And I said, Kenya, E eu disse, Kênia, I see your condition is now eu tight. vejo que a sua You are now condição in a agora corner. está difícil, você agora está And there's no encurralada. going left. You know, you cannot E go to você the não UN tem como Security ir até Council and ao tell them, Conselho "Please, de can you give us Segurança a da ONU e dizer, resolution por favor, about será rain que and vocês save us?" podem nos dar uma resolução cannot. lá a respeito de chuva para nos salvar? They don't have Não, the você não power. pode. Eles não So têm I este told poder. Kenya, Então eu disse para o Now, Quênia, agora, considering your situation, considerando a sua situação, e I am agora, also on this other side. eu também estou deste outro lado. And I have heard, E I have ouvi heard from the Lord. eu ouvi do Senhor. According to the De Lord's own acordo word, He com has as said palavras do próprio Senhor, ele that however disse terrible and que não difficult importa quão and terrível e impossible it is, difícil e that when impossível I que will é, start the quando journey, eu começar my Lord, a jornada, meu the Lord's own Senhor, word, a palavra do próprio Senhor. when I start the journey to go to Quando eu Bomet, comecei a jornada para ir a Bomet, Kenya, Quênia, as I live, quando according eu to the saio, Lord's own de word, acordo com a palavra do próprio Senhor, when I get on the way to Naivasha, quando it eu will rain. me When I pus a get to caminho Laluma, de Naivasha, it will choveu. rain. Quando When I eu get cheguei em to Nara, Laluma, it will choveu. rain. Quando eu When cheguei I a get to Narok, Lambisa, choveu. it will Quando eu rain. cheguei And em on the Languiça, day, choveu. when I E stand no in the dia field, D, and I was- quando eu estava no campo, bah! Hey! According to the Lord's own word. De acordo com a palavra do próprio Senhor. So now, Então agora, and it rained. e choveu, Become El Niño, my Lord. e tornou-se o El Ninho, meu Senhor. The worst Ai! drought in 40 years. A pior seca em 40 anos. A história do Quênia. A mudança das páginas do livro. E He now então, says ele agora diz that according to the que Lord's de own acordo word, com as palavras do próprio the Senhor, rapture must take place. o arrebatamento tem que acontecer. Aí, e eu disse esta palavra, eu conheço esta palavra, eu conheço esta palavra. Esta palavra, quando ele comanda o eterno sangue de Jesus, ele diz que os aleijados levantem e andam. Ele levanta e ele vai entre os muçulmanos, entre os muçulmanos. A própria palavra do Senhor. Oh, He sim. said, Ele the disse, rapture of the church, o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias para arrebatar a is igreja, not anchored on some não está feeble ancorada foundations. em alguns On fundamentos some gentle things, no. frágeis, em coisas He said gentis. Não, ele diz That according to the Lord's que own de word, acordo com a palavra do próprio when Senhor, he said quando ele that disse Sodoma and Gomorrah, que Sodoma e that Sodoma and Gomorra, Gomorrah, que Sodoma e Gomorra, eu estou indo até vocês. A palavra do And próprio when they Senhor. got there, E quando eles chegaram lá, however stubborn, não importa quão however teimosos, quão on that difícil, day, naquele dia, quando eles removeram lá, então, fogo do céu, bah! As palavras do so próprio the Senhor. Lord's own word I know. Então a palavra do próprio Senhor eu When he created the conheço. stars, Quando ele criou as every night estrelas, when I stand out, toda noite quando I eu see me they are levanto, still there eu obeying his vejo word. que elas ainda They are estão still lá giving light. obedecendo as palavras According dele, to the Lord's ainda own word. estão lá dando luz de acordo And com a so, palavra do próprio when he Senhor. says the E então, rapture of quando the ele church, diz o arrebatamento da igreja, não está fundamentado em nada mais, mas na própria palavra do próprio
próprio Deus. Eu disse, uau, isso é sério. Este evento tem que acontecer. Sentem-se, povo abençoado, para podermos continuar. De acordo com a palavra do próprio Senhor, o arrebatamento tem estado ancorado. E ele diz, a própria palavra do Senhor disse que haja terra, e de dentro da água surgiu a terra, e nós estamos andando nela, meu Senhor. Aí ele disse que haja terra, de acordo com a palavra do próprio Senhor, e agora nós estamos andando na terra, meu Senhor. Ó Senhor, a palavra do próprio Senhor. A palavra do próprio Senhor, Ele soprou vida em um solo, lama moldada, e tornou-se um ser vivente, e todos vocês agora estão sentados aqui respirando. A palavra do próprio Senhor, isso é sério, muito sério. Vamos começar a ler imediatamente por causa do tempo. Livro de 1 Tessalonicenses, lemos o capítulo 4, versículo. Vamos ler Gênesis. Gênesis, vamos ler como uma leitura rápida, selvagem. Quando ele disse que haja rios, e os rios estão correndo aí até hoje, aleluia. As palavras do próprio Senhor. Ele criou os céus e a terra do nada. Totalmente do nada, estritamente baseado nas próprias palavras do Senhor, meu Senhor. E Ele agora está nos dizendo que o arrebatamento está ancorado naquela própria palavra de autoridade, a poderosa palavra de Deus. Vamos nos preparar porque este arrebatamento vai acontecer. Aleluia. Então Ele disse, leia imediatamente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz! E disse Deus, haja luz! E Ele está dizendo, quando havia total escuridão. E ouça o que aconteceu. E disse Deus, haja luz. E então houve luz, meu Senhor. E Ele está dizendo aqui que haja arrebatamento. Então haverá arrebatamento, aleluia. Ele está dizendo, Gênesis 2, leia do versículo 1 ao 7, isto é sério, muito, muito sério, ancorados na palavra do próprio Deus, isso é muito poderoso. Eu disse, eu quero cavar a palavra aqui para dizer quais são as garantias de que essa coisa tão linda da qual tu nos falamos, que nós vamos voar com corpos gloriosos, corpos eternos, no câncer, no diabetes, no cirurgia, no hospital, não mais taxas, não mais impostos, não mais aluguel, não pecado, não cobiça. Essa coisa é muito linda. Será que o Senhor pode nos dar uma garantia? Isso é muito lindo. Por favor, pode nos dar uma garantia de que isso vai acontecer? Caso contrário, deixa-nos aqui, mas dá-nos uma garantia. E Ele disse, está bem aqui no versículo 15. Ele diz, não é a palavra de ninguém, é a palavra do próprio Senhor. A palavra autoritária cuja reputação está aqui total, cheio na Bíblia. Aleluia! De acordo com a palavra do próprio Senhor, o arrebatamento vai acontecer. Isso é sério. Você pode ler agora? Leia Gênesis 2 com pressa. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vai a Gênesis 1, 26 e 27. Então disse o Senhor,
Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E agora vocês estão sentados diante de mim aqui. Isto é sério. Essa é a autoridade da palavra do próprio Senhor. E agora vocês estão sentados aqui, à imagem de Deus, e Ele está preparando vocês para levar vocês como família. Essa é uma outra prova de que vocês são a imagem e semelhança de Deus. Ele está dizendo, o livro de 2 Pedro, 2 Pedro, eu vou ler isso mesmo, 2 Pedro capítulo 3, aleluia! 2 Pedro capítulo 3, de acordo com a palavra do próprio Senhor, nada mais. Aleluia! 2 Pedro capítulo 3, eu quero ler alguns versículos sérios. Deixe-me ler isso aqui primeiro. Vamos ler Mateus 24, 34, 30. Mateus 24, do 26. Mas a respeito daquele dia, nem mesmo... Essas palavras estão em vermelho. O Senhor está falando a respeito do arrebatamento. Ele está falando do arrebatamento bem aqui. Que a respeito daquele dia, nem cuidado, ninguém sabe o dia nem a hora. O próprio Jesus. Ele está falando da vinda do Messias para levar a igreja na hora da meia-noite como um ladrão. De acordo com a palavra do próprio Senhor, nós estamos reunidos aqui para falar a respeito do arrebatamento da igreja. Meu Senhor está muito sério. E Ele está dizendo... O livro de Mateus. Deixe-me correr. Eu quero ir para 2 Pedro. Eu quero lidar com algumas pessoas lá em 2 Pedro. Eu quero lidar com eles. Porque quando a palavra do próprio Senhor falou, e nós estamos em uma terra real, estamos vivendo nela, e a palavra do próprio Deus falou, e seres viventes reais estão sentados aqui na minha frente com seus olhos olhando para mim. Isso é muito sério. Me permitam lidar com algumas pessoas aqui. Aleluia! O livro de 2 Pedro, capítulo 3, eu vou começar no versículo 1. Amados, esta é agora a minha segunda carta que lhes escrevo. Em ambas as cartas quero despertar vocês e estimular vocês para pensar, ter algum entendimento, significando algumas coisas da qual eu quero relembrar vocês. E eu estou preparando a mente de vocês, estou preparando o seu cérebro, o seu coração, porque eu tenho algumas coisas muito sérias e eu sinto que agora é hora de relembrar vocês a respeito delas. Para que vocês não esqueçam algumas coisas. Versículo 2, ele diz: eu quero que vocês se lembrem da palavra falada no passado pelos santos profetas e do mandamento dado pelo nosso Senhor e Salvador através dos apóstolos. Ele está pegando o comando, o mandato dos profetas, pegando as palavras dos apóstolos, colocando as duas juntas e dizendo, elas foram lei e se cumpriram. As palavras deles têm autoridade e se cumpriram. Aleluia! E ele está dizendo, acima de tudo, você deve entender que nos últimos dias, escarnecedores vão aparecer, seguindo seus desejos pecaminosos. Então Deus colocou tudo junto. Ele colocou zombaria junto com perversidade. Então você não sabe qual dos dois é o pescoço. Você não sabe qual que vem primeiro. Ou você não sabe se é a zombaria que cria os desejos pecaminosos ou se são os desejos pecaminosos que fazem ele zombar. Não importa qual vem primeiro, mas a resposta deve estar aqui. Hoje aqui nós vamos encontrar a resposta. Porque ele coloca zombaria e iniquidade junto. Então vamos encontrar. Ele está dizendo, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Eles dirão, cadê a vinda que ele prometeu? O que aconteceu? Ai!
Entretanto, no versículo He has 15, just told us ele acabou that de nos this thing is dizer not based on que anything esta less coisa não than é the baseada em Lord's nada menos do que almighty word. a palavra poderosa do próprio Senhor, que tem que sempre acontecer. And now 1 scoffers have Tessalonicenses appeared. 4,15. Mas agora apareceu os zombadores, eu preciso lidar com eles. E eles estão dizendo, nossos pais viveram e morreram. Eles também falavam que ele viria. E cadê ele agora? That is serious stuff. Isto é uma coisa muito séria. We have to handle it. Nós temos que lidar com isto. Hallelujah. Now people are trying to get Aleluia. squeeze the seat somewhere, squeeze somewhere, Eu get sei que as something pessoas somewhere. estão tentando se espremer para Very powerful. conseguir Make sure num you get lugar your muito seat. poderoso. But this is a mighty Tentem hour sentar in em the algum church. lugar. Esta é uma hora poderosa na igreja, porque Our hopes are as not just nossas based on anything else, esperanças não são baseadas em nada but on mais, the Lord's own mas na authoritative, palavra powerful própria, word, na almighty própria word palavra that has autoritativa, reputation na in poderosa the palavra do Bible Senhor, of que tem reputação always na Bíblia being fulfilled de to the sempre letter. se cumprir ao pé da letra. Exatamente ao pé da letra, Aleluia. nada menos do que isso. Lord's own Aleluia! word. A palavra do próprio said, Senhor. "Covid is coming." Ele está dizendo, o Covid está And vindo. however long it took, 4 years. Não importa Covid quanto tempo appeared, demorou, my 4 Lord, anos. and shut it Covid down. apareceu, meu Shut Senhor, e down the fechou tudo. Fechou a planes terra were inteira. shut and keys Os were aviões fecharam e as chaves Everybody foram was chased removidas. away, go home. Todos foram expulsos. Voltem para casa. We Vão will para call you, casa. he said. Nós vamos chamar vocês Ai. depois, eles disseram. And he's Ai! saying now here E ele that está dizendo scoffers agora would que appear, os zombadores asking, "Where is iriam this aparecer, coming escarnecedores, perguntando, Ever since cadê a our vinda que ele ancestors prometeu? died, Desde que os nossos everything ancestrais goes on morreram, as tudo it has continua since the igual, beginning of creation. como era desde o início da criação. But they deliberately, the other Mas version eles, said they a outra willfully- versão diz que they eles willfully- yes, deliberately. eles If they said deliberadamente, intencionalmente, eles intencionalmente, eles se recusam a prestar atenção, eles entram em enganos. E nós não vamos ouvir a eles hoje. Não quando isso está fundamentado na poderosa palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo aqui que desde que os nossos pais, os nossos antecessores morreram, tudo continua igual, como era desde o início da criação. Mas eles deliberadamente, vocês estão ouvindo aqui, marca aqui no versículo 5, intencionalmente, é de propósito. Eles esquecem, significando, eles fingem que são ignorantes. Eles têm uma amnésia seletiva. Eles esquecer somente em algumas coisas. Eles deliberadamente esquecem que há muito tempo, pela palavra do próprio Deus, os céus existiam, a terra foi formada da água e pela água, meu Senhor. Ai, ele está dizendo que há certas coisas que eu quero lembrar vocês. Eu vou relembrar vocês, para que agora vocês sejam completos. Para que ninguém vai sacudir vocês com essa falta, essa sabedoria falsa. Que se chama folha de bananeira. Não, nós não vamos mais ouvir nada deles. Porque ele está dizendo que eles deliberadamente se recusam a reconhecer que pela palavra do próprio Senhor há um padrão e uma garantia que é colocada na Bíblia por Deus de que a palavra dele sempre tem que se cumprir. A palavar do próprio Deus. A garantia, ele diz, mas o arrebatamento que você falou que nós vamos voar. Ai, eu queria fazer isso hoje. Ai, se pudesse acontecer hoje, por favor, será que eu também posso participar hoje? Eu desejaria tanto sair fora deste corpo. Eu quero sair voando e sair fora dessa morte aqui, dessas dívidas, destas casas que são queimadas, o emprego que eu perdi, divórcio, psiquiatra, tumores que são cortados do corpo, diabetes, hipertensão e todos estes
problemas, tribulações deste I would mundo. long to fly away the Oh, way you quanto eu are saying, desejaria "I love voar you." para Can este you lugar give me a onde você diz, guarantee? eu amei isso, será que o senhor pode me And I dar said, uma right garantia de que vai acontecer? Verse E eu 15. disse, está bem aqui And no then he versículo said 15 de that there 1 are Coríntios some 4. people called Ele diz scoffers. que há, mas aí aqui Pedro diz que há algumas pessoas que são escarnecedores, zombadores que apareceram na terra, e a intenção deles é má, eles estão dizendo o He said they seguinte, deliberately. eles estão dizendo que eles deliberadamente, intencionalmente esquecem que há muito tempo, pela própria palavra do Senhor, os céus que agora existem vieram a Ours is existir. called, first of all, let's Mas, take the lower heaven. primeiro, vamos pegar o céu aqui embaixo. O nosso céu é chamada Via The Láctea, Milky Way galaxy. a galáxia da Via Láctea. No, the power, Não, the o authoritative poder, power o of the poder Lord's own word. autoritativo da palavra do próprio Deus. A nossa galáxia se chama a galáxia Via And Láctea. ours, E a we can nossa, say maybe a few como tens nós of podemos, trillions of planets. talvez, alguns trilhões de planetas só And, na in nossa there, galáxia. the earth E is aqui a baby, dentro, is a small, a a young, Terra a young. é um bebezinho, Is young, is small um there. jovenzinho, bebezinho, bem pequenininho The lá. earth is small. A Terra é muito pequenininha lá dentro. O nosso Sol, a Terra entra no Sol, se eu me lembro bem, Million times 1,95 will fit the milhões sun de one vezes. sun. And yet A our Terra sun, we are told, is caberia among the 1,9 smallest. milhão de terras dentro do Sol. E o According céu, to o the Sol Lord's está lá em own cima, de acordo com a If we palavra now do want próprio to look Deus. at the things Se nós the agora Lord's queremos own olhar word as has coisas done, que a própria palavra de they are Deus fez, monumental things, baby. elas são coisas They are monumentais, monumental. baby. São monumentais. Elas são enormes. Quando você olha para elas, você diz, não, eu me rendo, eu preciso começar a me preparar para o arrebatamento. Essa coisa vai acontecer. E isso são as coisas que a palavra do Senhor fizeram, então é melhor eu começar a me preparar. And yet, E entretanto, ours is the small one. nossa Terra é muito pequenininha, a nossa galáxia é a menor. A Andrômeda é o nosso vizinho aqui. Ela também tem 1 trilhão de planetas. E são enormes como Cygnus. Então há uns caras bem grandes aqui em cima. And those big boys, E esses caras muito grandes they aqui em were cima, not there before. eles não estavam lá antes. Aleluia! I now want to Ai, talk about ai. the Lord, my É, God. agora quero falar do They were Senhor. not Ai, there meu before. Deus. Estes caras enormes aqui não There estavam was aqui virtue, antes. nothing. Não havia Then vértice, according to the nada. Lord's own word, Então, de acordo com a palavra do próprio Senhor. I went up to the sky, I took the Eu subi ao céu, eu peguei 2 estrelas de nêutrons, isso foi uma maravilha. O espanto sacudiu o universo inteiro. A palavra do próprio Senhor, eu quero temer essa palavra. A palavra do próprio Senhor tem que ser temida. Hey! And the Lord took me to the ends of the E o universe. Senhor me It was a levou journey. até os confins do universo. Foi uma On super the way, he jornada. told me, "This is a dangerous No place caminho because ele me the disse, este é um lugar perigoso porque a gravidade é muito forte aqui. So if anyone is pulled, Aqui, they become a gravidade, se essa gravidade At the puxa, end, você it's se like iron, so forma kind of parte whistling also the destes oxygen tension. planetas. Também a tensão do According to oxigênio all aqui é the muito Lord's own baixa. word, and there are De acordo com a própria many palavra do galaxies Senhor, e há muitas galáxias com trilhões de planetas que o Senhor me mostrou e disse, ainda não foram descobertas pelo homem. Meu Senhor, de acordo com a palavra do próprio Senhor. Ai! E esta é a palavra sobre a qual o arrebatamento está So ancorado. what you have told us is true. Então, Don't se give us isso a que você guarantee. falou é bom demais, então vamos Just give us deixar a little assim. guarantee. Dá-nos apenas uma That pequena this thing will garantia take place. de que essa coisa de I said fato I vai have. acontecer. E eu disse, sim, eu Verse tenho. 15. Eu tenho. Versículo 15, He said, 1 "Is anchored in Tessalonicenses. nothing Está less than the ancorado Lord's nada own mais, word, nada menos do que which na has a palavra do reputation próprio of Senhor, being fulfilled que to the tem letter uma and with reputação de ser monuments to cumprida be. ao pé da letra e trazer coisas Hallelujah. monumentais à existência. Can you imagine how É big oceanos. Atlantic Você Ocean pode is? imaginar If quão you grande é o find out Oceano the weight of Atlântico? Atlantic Ocean, Mesmo I que don't know if você you can get to the encontrar big o price. peso do Oceano Atlântico, Might be eu hard, acho que but
Eu acho que vai ser difícil você entender, mas este é um grande desafio. Só o peso dessa água salgada. Aleluia! E todos eles foram formados de acordo com a palavra do próprio Senhor. A palavra do próprio Senhor alimenta todos os pássaros no céu. E você nunca vai acordar e dizer, ué, que dia é hoje? Não, você nunca vai fazer hoje. Mas a palavra do próprio Senhor, até mesmo os leões e as hienas nos bosques, Ele os alimenta e dá a eles água para beber. Ai! De acordo com a palavra do próprio Senhor. A palavra do próprio Senhor. Os 8 bilhões de pessoas a cada manhã, Ele acordou cada um deles e deu um fôlego no nariz. Então, se ele não fizer isso, morrem os 8 bilhões. Meu Deus, de acordo com a palavra do próprio Senhor. Isso é sério. O arrebatamento vai acontecer. Vamos continuar. Então, ele está dizendo que alguns escarnecedores vieram aqui. Vamos ver o que ele está tentando nos dizer. E eles estão dizendo, onde está essa promessa da vinda dele? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus vieram à existência e a terra foi formada pela água e da água e pela água. E pela água também, o mundo daquele tempo foi submerso, foi inundado e destruído, afogado. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ai, isto é sério. Ele está dizendo, a palavra do Senhor tem reputação de se cumprir ao pé da letra. Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahweh, meu amigo, Ele não é homem para mentir. E ele está dizendo, vamos ler algumas escrituras aqui, o livro de Mateus 24, 25, rapidamente, meu filho. Isso é muito sério agora. A palavra do próprio Senhor. Mateus 24, 25, vamos ler. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra. Ah, isso é sério. A grande terra. Novamente, eu acho que tem alguns cientistas, eu acho que eles ganharam o prêmio Nobel, mas eles estão lidando com grandes assuntos, como, por exemplo, o peso da Terra. Espera um pouco. Eles estão tentando descobrir isso. Para quê? Você sabe que já é bem pesado, não precisa pesquisar muito para saber. Aleluia! Eles estão lidando com metafísica, metapeso, essas coisas. Mas ele disse que a terra, não importa quão pesada ela seja, um dia, esta terra, de acordo com a palavra do próprio Senhor, esta terra vai desaparecer. Os céus já são muito enormes e gigantescos. Um dia, eles vão desaparecer, não importa quão grandes. Vamos ler Hebreus capítulo 11, a palavra do próprio Senhor. Muito sério. Vamos ler Hebreus capítulo... agora não é brincadeira. Tudo agora é muito sério. Ele diz, Hebreus capítulo 11, eu quero apenas ler a partir do versículo 1. Vamos ler. Ele diz, ora, agora nós vamos encontrar a palavra do próprio Deus aqui. Ora, a fé é a confiança e a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a certeza. Porque ele diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pelo comando de Deus, de modo que o que você vê não foi feito do que é visível. Versículo 4.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E pela fé, Abel, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado desta vida, de modo que ele não experimentou a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu sei que quanto a vocês crendo que Ele crê não está na sua dimensão, porque quanto a vocês sabem que eles os aleijados estão andando, a chuva tornou-se ao ninho, da seca para o ninho, e há alimento nos celeiros, há milho, o povo está vivendo e a nação está caminhando para a frente agora. Sério. Quando ele diz no versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, por santo temor ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A terra que ele deveria receber como herança, ele partiu, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão, versículo 10, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, também Sara, apesar de estéril e avançada idade, então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que de acordo com a palavra do próprio Senhor, de acordo com a palavra do próprio Senhor, o Senhor prometeu, através do profeta Isaías, que o Messias viria, e que o Messias iria morrer pelos pecados dos homens e redimi-los, de acordo com a palavra do próprio Senhor. Que o Messias, não importa quão impossível poderia soar ou ilógico, de que o Messias iria morrer e ressuscitar. Oh, meu Senhor! Quando a plenitude do tempo veio, o Messias veio, e não importa quão impossível, ele veio através de um nascimento virginal. Ai, meu Senhor, não importa o quão ilógico e impossível, aconteceu. E então, de acordo com a palavra do próprio Senhor, o Messias foi para a cruz, e ele morreu. E no terceiro dia, quando as mulheres foram lá com as fragrâncias para checar assim, olharam lá dentro. Maria! Aleluia! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! O Messias ressuscitou de acordo com a palavra do próprio Deus, meu Senhor. De acordo com a palavra do próprio Senhor. O Messias ressuscitou. E o mesmo Messias, ele garantiu, quando ele veio a Melquisedeque, carregando pão e vinho, ele garantiu para Melquisedeque, e ele estava dizendo para ele, no vale de Savé, ele disse, eu voltarei. E então, pouco depois, ele voltou na manjedoura. E então, depois disso,
Ele foi e and morreu resurrected. e And ressuscitou. when he resurrected, E quando ele ressuscitou, before he left, antes dele he partir, told us, ele nos using the disse, Lord's own words, usando as palavras do that próprio never Senhor, que nunca falham. Ele I will disse, be back. eu My Lord voltarei, is meu coming Senhor. back. I have Ele seen him está coming voltando. Eu vi ele I have seen him voltando. coming Eu back. vi ele voltando. According to the Lord's own word. De acordo com a palavra do próprio Senhor. O is that próprio word. Senhor, My Ele Lord. é esta palavra, guaranteed meu Senhor. and stamped Ele it garantiu, and put his seal. Ele selou, He is colocou the o word. seu selo, Ele And que the é a truth. própria palavra He has e a sealed it that he is verdade. coming. Ele selou waiting que Ele for, está not vindo. preparing? Por que vocês estão The esperando e Messiah não estão se preparando? According to the O Lord's own word. Messias está vindo de acordo com a And he palavra do says, próprio Senhor. according to E the ele Lord's own diz, word, de acordo com a palavra do Abraham próprio Senhor, Abraão, was told with Sarah foi dito para that ele e in para your old Sara wasted years, que my Lord, mesmo nos seus anos going to have a velhos de child. velhice, vocês terão um filho. and it was difficult for E even foi Sarah to difícil comprehend. até mesmo She- para she Sara laughed a bit. compreender. Ela riu um pouco And she quando was ouviu. told E foi that dito a according ela to the Lord's own que, word, de acordo com a palavra do próprio Senhor, no ano que vem, when we neste come back, you'll have tempo, a baby quando here. nós voltarmos, você And terá um that baby bebê aqui. E este His name bebê is apareceu e o nome dele é According to the Isaac. Lord's own word. De acordo com a According palavra to do the próprio Lord's own Senhor. word. De said acordo com a palavra do próprio that a Senhor, great ele nation disse will come out. que uma grande A nation nação called Israel. nascerá. A mighty nação nation chamada Israel, uma would poderosa come out. nação, iria And that vir. nation, he said, E aquela nação, would be ele built disse, in exile for seria 400 years. construída no exílio According por to the Lord's own 340 anos, 430 anos, And my Lord, de acordo com a palavra they do went to Senhor. Egypt. Meu Senhor, e They eles thought foram para o Egito. they were selling E eles Joseph. acharam que eles estavam And yet vendendo they were José. just- that's why I said, Entretanto, lift eles, yourself up por isso que eu and look disse, at the levante entire um pouco profile. e olha What is the todo o importance? espectro. Qual é a Hallelujah. importância? Para And a great que as nation coisas was formed in acontecem? Egypt. E então uma grande nação And foi according to formada the no Lord's own Egito. word, E de acordo he com a said, palavra do próprio Senhor, ele The disse, nation of Israel a nação de would be Israel formed seria in the promised formada land. na terra And so, prometida. E Right então, now, as we speak, agora there is a mesmo, enquanto mighty falamos, country há um whose poderoso mighty país is com um poderoso going now, my exército. Lord. A mighty Agora country está with a está mighty agora army. um poderoso The name of that country I país know. com um poderoso exército. It's E o nome called deste país Israel. eu sei. Ele se chama Hallelujah. Israel. according to the Aleluia! Lord's own word, De acordo com a palavra And do he's próprio saying Senhor, e ele está that according to dizendo the Lord's own word, que de acordo com a palavra you do that próprio are standing Senhor, here, vocês que estão de one pé day, aqui, um and very dia, soon, e muito you will be brevemente, glorified, vocês and serão you will fly over the glorificados clouds, e vocês vão voar according sobre to as the Lord's nuvens own word, de my acordo Lord. com a palavra do This próprio is Senhor, serious. meu Senhor. Isto Very é sério, serious, muito guaranteed, sério, stamped and sealed by the garantido, The rapture will selado take place. e aprovado pelo According to Senhor. the O Lord's arrebatamento vai acontecer This is very de acordo com a serious. palavra do Everybody must próprio prepare. Senhor. Isso é muito And that's sério, why então we're running from todos country to precisam se country. preparar. É por isso que nós According to the estamos Lord's own correndo word. de país em país de That acordo com a day palavra do próprio is Deus. about to take Que place. naquele Can you dia, sit down and aquele read dia the está Bible? próximo a It's a very acontecer. serious stuff. Vocês podem The things sentar, are vamos happening. ler. É uma coisa muito séria, Sarah is as having coisas a baby. estão acontecendo. Israel Sara is está tendo formed. um bebê. The Israel cloud é is formado. carrying them. A nuvem And está taking them all the way carregando-os there. e levando-os And then todo o caminho the para cloud lá. has appeared E again. então a nuvem apareceu Preparing novamente, some people that I know preparando para levar algumas to the pessoas que eu promised land. conheço para a This terra is prometida. serious. According Isso to é the Lord's sério. word, De acordo stood com a before palavra the do nations. próprio Senhor, eu fiquei And diante I das said, nações. E I eu have disse, seen the cloud of God coming. eu Like vi I a said nuvem here de today. Deus vindo, como eu estou dizendo aqui People hoje. were perplexed. E as pessoas ficaram People were perplexas, bamboozled. as pessoas People ficaram were confusas, disturbed. They were ficaram puzzled. perturbadas, They were- ficaram their hairs raised, goosebumps intrincadas, raised their skin. pensando Hallelujah. a cabeça, o cabelo da cabeça levantou, arrepiou. Eles falaram, que tipo de palavras são essas? Quando nós estamos na dispensação da graça, em um tempo, quando agora nós estamos desfrutando da graça, e você quer nos trazer a nuvem, que é sinônimo da lei.
But I stood my ground. Mas eu fiquei firme, pus o meu pé firme no chão, diante dos olhos de uma geração moderna, de acordo com a palavra do próprio Senhor. E quando aquele dia aconteceu, meu Senhor, até que choveu sobre nós, em que súmula? Ele veio, de acordo com a palavra do próprio Senhor. E alguém disse, mas que tipo de profecia é essa? Você está chamando Deus para vir? Isso é realmente um monumento que você está tentando fazer aqui? E ele veio, aleluia, de acordo com a palavra do próprio Senhor. E ele está dizendo, agora também o arrebatamento vai acontecer de acordo com a palavra do próprio Senhor. Eu não tenho muito tempo, há tanto que eu quero cobrir aqui. Nós vimos Gênesis 3,15, de acordo com a palavra do próprio Senhor, ele prometeu o Redentor e que o Redentor iria para a cruz e iria esmagar a cabeça da serpente. E de acordo com a palavra do próprio Senhor, aquele dia aconteceu, meu Senhor. Aquele dia aconteceu. Em Gênesis 5:24, ele deu uma profecia quando ele arrebatou Enoque, que ele está vindo e ele vai arrebatar alguém. Ele vai arrebatar alguém. Então nós sabemos no nosso coração que esta palavra está prestes a se cumprir. E ele está dizendo em Êxodo capítulo 24, Êxodo 19, Deus apareceu, aleluia! Ele disse que lhe traria um Redentor. Gênesis 22, ele promete o Messias, a morte substitutiva, e ele apareceu. Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Ele disse que Simeão foi dito a ele, de acordo com a palavra do próprio Senhor, que ele não iria morrer até ele ver o Salvador. E de acordo com a palavra do próprio Senhor, Simeão aguardou todos os dias indo ao templo, esperando e esperando, para que algum dia ele pudesse ver o Redentor. Então, quando a plenitude do tempo veio, lá está! Eles estão trazendo ele, aleluia! E eles o trouxeram, e quando eles o contemplaram, ele disse, Senhor, agora eu posso ir e descansar em paz, porque eu vi a salvação que o Senhor preparou para as nações. E ele está dizendo, em João capítulo 20, quando ele ressuscitou, João 20, versículos de 11 a 23, Isaías 53 também, que ele iria ressuscitar, e o Messias ressuscitou. E ele agora tem a mão traspassada pelos pregos, e ele fala comigo toda vez que ele quer. Meu Deus, de acordo com as palavras do próprio Deus, ele diz, ele prometeu para eles que o Espírito Santo viria. E de acordo com a palavra do próprio Senhor, em Atos capítulo 2, Pentecostes aconteceu. A palavra do próprio Senhor, isso é sério. De acordo com a palavra do próprio Senhor, e ele está dizendo, de acordo com a palavra do próprio Senhor, a graça viria às nações. E de acordo com a palavra do próprio Senhor, olha isso agora. As nações, não há nenhum nome como o nome de Jesus. Não há nenhum outro nome como o nome de Jesus sobre a face da terra. O nome que mudou e transformou a terra como o nome de Jesus. E essa foi uma promessa pela palavra do próprio Deus. As nações, todas elas agora, elas conhecem Jesus. Agora mesmo, há bilhões de pessoas que o têm nos seus corações. Quão poderoso! Quando nós precisamos sair, e nós precisamos ir porque a terra inteira pertence a Jesus. Isso é sério. E ele diz, os céus foram criados por essa mesma palavra. A terra foi criada e feita por essa mesma palavra. Os oceanos foram criados, feitos por essa mesma palavra. Os peixes que vocês comeram. Você pode imaginar alimentar 8 bilhões de pessoas com peixe? Isso é muito peixe. Mas em uma base diária há peixe suficiente para eles. E as palavras do próprio Senhor é uma palavra séria,
uma palavra autoritária, de acordo com a palavra de Deus. O arrebatamento agora tem que acontecer. E ele está dizendo, Isaías 51:6, de acordo com a palavra do próprio Senhor. Isaías 51, versículo 6. Então, Mateus 5:18, a palavra do próprio Senhor. Ergam os olhos para o céu e olhem a terra para baixo. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. De acordo com a palavra do próprio Senhor, nós vemos muito claramente no livro do Gênesis, que o Senhor prometeu no Gênesis que o homem caiu. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, então, de acordo com a palavra do próprio Deus, ele estendeu o braço de salvação, Deus procurando seus filhos caídos. Gênesis 3:8. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 15, ele diz que ele vai para a cruz e vai esmagar a cabeça da serpente. Então, Gênesis capítulo 3, 21, e aqueles que agora receberem Jesus serão cobertos pelo sangue. Ele vai cobrir a nudez deles com as vestes de justiça. Então haverá uma morte substitutiva. E nós vimos que isso aconteceu na cruz. Gênesis 14, 18, nós vimos que aquele foi o Cristo pré-encarnado prometendo vir. Vindo para abençoar a linhagem através da qual ele viria. Ele trouxe a pré-eucaristia. Ele trouxe os precursores da nova aliança, o pão e o sangue. Ele estava apontando Abraão para a cruz e dizendo, é isso que eu virei fazer. E nós vimos que ele veio e fez. E nós vimos muito claramente no livro de Mateus 24, 26, Mateus 24, 42, Mateus 24, 44, ele diz, a vinda do Messias, o retorno do Messias vai ser na iminência, em uma hora na qual vocês não conhecem, o dia em que vocês não conhecem, a semana que vocês não conhecem, o ano vocês não conhecem, o tempo vocês não conhecem, o momento vocês não conhecem. E isso vai se cumprir. Aleluia! E ele está dizendo que toda a palavra de Deus passou muito tempo, toda a Bíblia passa muito tempo falando a respeito da vinda do Messias. Ou a própria palavra do Senhor na Bíblia inteira passa tempo falando a respeito da vinda do Messias. Então digam-me, será que essa palavra vai falhar? Nunca, jamais, essa palavra vai se cumprir ao pé da letra. Por quê? Porque eu já vi ele vindo, eu já vi esse dia. E de acordo com a palavra do próprio Senhor, ele falou a respeito da grande tribulação que vem depois do arrebatamento. Isso é sério. O arrebatamento tem que acontecer para isso agora acontecer. De acordo com a palavra do próprio Senhor, ele deu uma garantia. E ele diz que o próprio Jesus é a incorporação da palavra viva. No princípio era o Verbo, a palavra que estava com Deus, e a palavra é Deus. Então ele vai cumprir as palavras do Senhor. Aleluia! E ele está dizendo que ele está voltando. Toda a Bíblia descreve, desde o Antigo Testamento, descreve eventos que estão acontecendo, que vão acontecer neste tempo, no tempo do fim. Eventos do tempo do fim. Se você puder ler para mim algumas escrituras, antes de fechar, eu tenho outro tópico. O livro de Jó 19, 27, 25. Quando Jó viu ele vindo, o dia quando o Messias viria para glorificar o corpo dele, e Jó entraria no reino da glória de acordo com a palavra do próprio Deus. Antigo Testamento. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive
vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Como meu coração dentro do meu peito anseia por isso. Ele diz que pela palavra do próprio Deus, desde o Antigo Testamento, Ele está prometendo que o Messias virá e glorificará o povo. Aleluia! E ele diz, Salmo 53. Talvez não vamos poder continuar, porque tem ainda as refeições. Ai, quão poderosa esta hora. Muito sério, arrebatamento. A mensagem do arrebatamento é uma mensagem séria. Ah, se me permitir ir até a ressurreição, mas vocês têm são um povo com pressa. Vocês são uma geração instantânea que precisa pegar um hambúrguer e vocês não têm paciência para processar, cortar, pegar a galinha, cortar o pescoço, colocar colocar na água quente, tirar o intestino, lavar e então depois temperar, pegar, tirar a pele, então fritar, para você começar Vocês não são um povo que gosta de processo, são. Esta é uma geração instantânea, eu posso dizer. Vocês gostam de Twitter e WhatsApp? Instantâneo. Aleluia. Mas eu tenho tanto, eu gostaria que vocês me permitissem. Salmo 50, versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Adiante dele vai um fogo consumidor para consumir os inimigos ao redor. Daniel, capítulos 2, 44, 45, João 14, de 1 a 3, ele está vindo, Mateus 24, 7, leia Mateus 24, 7, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está falando da segunda vinda. Mateus 24, 25 já lemos, que aquele dia e hora não se conhece, e a Bíblia está falando a respeito daquele dia. Naquele dia, quando ele vier para a igreja, ele diz, você não sabe o dia e a hora. Ele não diz, eu acordei e estou sentindo uma coisa muito estranha. Não, isso seria maravilhoso. Você iria lá e se prepararia, se arrependeria. Mas ele diz que ele está falando a respeito dessa Bíblia. Toda a Bíblia está falando das Escrituras, falando sobre a vinda do Messias. E ele está dizendo, de acordo com a palavra do Senhor, isso nunca falha. Aquela palavra, aquele dia, vai se cumprir. Aleluia! E ele está dizendo, continuando no livro de Mateus 24, ele diz, mas assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do dia do Filho do Homem. Mateus 24, 29, e eles não sabiam nada do que iria acontecer até que o dilúvio veio e os levou a todos. 1 Tessalonicenses, a palavra de Deus está cheia, está falando sobre isso e vai se cumprir, vai se cumprir. A própria palavra de Deus está falando sobre isso o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5, 10. Que o próprio Deus vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, que vocês se mantenham irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Aqui ele chama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2:8. E quando o iníquo, então, quando o homem da iniquidade for revelado, quando o Senhor o destruirá pelo sopro da sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. Ele chama a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Eu disse para vocês, a própria palavra está cheia disso. Ele está falando a respeito disso, ele está falando sobre isso o tempo inteiro. Essa coisa vai acontecer. Aleluia! A profecia bíblica sempre se cumpriu. A profecia bíblica sempre se cumpriu, até mesmo esta do arrebatamento vai se cumprir. Então ele diz, 2 Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aquele fala que amam a sua vinda. Tiago 5:7, Tiago
Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui ele chama a vinda do Senhor. 2 Pedro 3:12. Está aqui. Eles estão falando sobre a vinda dele. Então vai se cumprir de acordo com a palavra do próprio Senhor. Ah, isso é sério? Muito sério. Eu disse para vocês, dê-me um pouco de tempo, então nós vamos poder lidar com isso. Enquanto aguardamos o dia do Senhor, esperando e apressando a vinda do Senhor, quando toda a terra será incendiada e os elementos vão derreter. Eles estão falando sobre isso. Porque nós não seguimos histórias quando falamos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele chama a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7:22. Muitos me dirão, aqui ele chama de naquele dia. Eles estão falando sobre o arrebatamento o tempo inteiro. Eles estão falando sobre o arrebatamento aquele dia. Vai se cumprir. Aleluia. Então é melhor nós nos prepararmos. Aquele dia vai se cumprir. Aleluia. E ele diz, o livro de Romanos 13:11 e 12. E façam isso. Entendam que a hora agora veio para nos acordar do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando primeiro cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Aqui ele chama o dia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Uma coisa muito séria. Aleluia! Ele também os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5:5. Hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Então, este homem será entregue a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui ele chama de o dia do Senhor. Filipenses, então, de acordo com a palavra do próprio Senhor, vai se cumprir. Melhor você estar pronto para este dia. Este dia vai se realizar. Tenham certeza que aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Aquele chama o dia de Cristo Jesus. Se você olhar Atos 17, 30, 31, Atos 17, 30, 31. Então, olha isso agora. Deixe-me explicar isto. Obrigado por sentar-se. Porque ele está dizendo que além de falar a respeito daquele dia, então o Senhor Jesus, ele foi adiante e deu sinais. Quando você lê Mateus 24, na profecia das oliveiras, ele dá sinais. E eles perguntaram, Senhor, quando será a sua vinda? Quais serão os sinais? Ele até mesmo dá os sinais para que vocês possam vigiar. O dia, a hora, eles não sabem, mas ele pode dizer, pelos sinais vocês podem saber. Se você ler o livro de 1 Tessalonicenses 5, ele compara com dores de parto. Agora, irmãos e irmãs, a respeito do tempo, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, de modo que nenhum modo escaparão. Então ele está dizendo que, embora ninguém saiba o tempo, normalmente a mulher sabe quando ela teve o primeiro trimestre, segundo trimestre, ela pode dizer quando o tempo está próximo. Isso é sério, é disso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, pelos sinais você pode saber. Você pode assistir suas notícias e dizer, bom, eu não posso não saber o dia e a hora, mas os sinais que Jesus deu, ele não apenas falou do dia, mas também deu os sinais para nós estarmos olhando. Ai! Ele também deu sinais. Ele disse, quando você vê esse tipo de sinal,
Aquele dia That vai day is going acontecer. to take place. Aquele dia vai I acontecer. have seen that day take place. Eu já vi aquele The Lord dia has shown me that day acontecer. taking O place. Senhor me mostrou aquele dia prayer is that acontecendo. all of you A enter minha into oração that é que day and see todos the kingdom of vocês glory. entrem naquele dia e Hallelujah. vejam o reino da glória. Aleluia. Jesus even went ahead E Jesus até and mesmo gave foi how to adiante prepare for that day. e That deu means that day is como going to você take deve place. se preparar naquele dia, significando que aquele dia vai how to acontecer. Ai, ele falou até mesmo That como is se preparar. serious. Isso é sério. Very serious, Muito Professor Kamun, my sério, son. professor Kamun, meu That is filho. very serious. Isso é muito sério. Very serious. Muito sério. It Por is quê? amazing É that impressionante not only did he go ahead talk que ele about não it apenas foi greatly, adiante e falou sobre isso, according to the Lord's own word, de acordo com a that it is palavra coming. do próprio Deus, que ele está vindo, but he also went ahead and gave signs. mas ele também foi à frente, That there deu um will passo be à the frente e deu following sinais, que haverá os seguintes sinais. After that, and I know Depois that disso, e he eu that sei speaks here is one of the que signs aquele that que está was given falando in the aqui, Bible. estes são um dos sinais que foram dados na Bíblia, que os preparadores do caminho iriam aparecer com poder e marcas bíblicas, chamando a nuvem, chamando chuva, levantando aleijados, anunciando a vinda do Messias. Então você sabe que eles estão aqui. Ele deu os sinais. That means serious will take place. Isto significa sério, isso Aleluia. vai acontecer. Aleluia! It will take place. Vai acontecer. And not only giving the sign, E não but now he apenas also dando sinais, told the church mas how agora to ele prepare. também disse para a igreja That is como very se preparar. serious. Isto é That day will take muito place. sério. Can we see what he said Aquele about dia vai preparing? acontecer. Vamos ver o que ele falou sobre se preparar? Ele até mesmo nos disse, antes de nos preparar, ele nos disse em Daniel 12:4, que as pessoas iriam receber um maior conhecimento a respeito dos ministérios proféticos. Quando ele disse, você sela o livro, porque as pessoas vão buscar conhecimento. Muitas pessoas vão correr e vão querer conhecer as coisas e saber o que significa isso. Aleluia! E ele disse, o evangelho será pregado para todo mundo conhecido, muito sério. E ele diz, o livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz que haverá esse tipo de cenário na igreja, cenário de apostasia. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, 3, este tipo de cenário onde as pessoas amam o evangelho da carne. Isso está acontecendo agora. Mas vamos ver o que ele falou sobre se preparar para aquele dia. Isso significa que aquele dia é sério e a Bíblia dá toda a sequência sobre aquele dia. Além de anunciar, ele também deu os sinais. Além dos sinais, agora deu o caminho para a forma como se preparar. Fala, quem pode perder este dia? Ninguém, certo? Ele diz, 2 Pedro, capítulo 3, nós já lemos, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Tiago 1. Então ele fala que nós devemos aguardar, que o Senhor está aguardando como o agricultor aguarda a colheita. Como o agricultor espera com muita paciência, porque a recompensa será eterna. As consequências são eternas. Você vai realmente agradecer ao Senhor. Quero ver você no céu agradecendo o Senhor, dizendo, eu realmente me agradeço, porque, eu sentei naquele lugar, era dia 26 de dezembro, eu deveria estar lá matando um bode lá fora. Eu agradeço a Deus, porque eu estava sentado em outro lugar aqui dentro. Eu realmente agradeço o Senhor que Ele levou vocês aqui, trouxe vocês aqui. Oh, sim, é muito sério. Muito sério. E ele está dizendo, nunca é tarde demais. Simplesmente mantenham-se esperando. Não se preocupe com os zombadores, os escarnecedores. Ele disse, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então não se preocupem. Ele disse que ele está vindo, ele virá. Eu vi ele vindo, e ele me enviou para vocês.
E ele diz, Mateus 22, 43, você pode ler do 43. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora quando o ladrão está vindo, ele compara o dia como um ladrão, um bandido, um ladrão, vindo para roubar você. E ele disse, você tem que estar acordado. Vamos ler. Mas se o dono da casa soubesse... Vamos ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Que este dia vai vir como ladrão. Agora, irmãos e irmãs, a respeito dos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o Senhor virá como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então repentina destruirão, sobrevirá a eles destruição, como dores à mulher de grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Quando ele diz paz, paz, repentinamente como ladrão vai surpreendê-los. Mas ele disse, mas vocês não estão na escuridão. Não, vocês não são aqueles que ele virá surpreender como ladrão. Não são vocês estes que ele fala. Não, de forma nenhuma, vocês não são. Ele está dizendo, vocês estão cientes que ele está vindo. Porque assim como as dores de parto, a mulher, você entende, quando terminar o último trimestre, a própria mulher sabe, ela pode dizer, alguns desses dias, dessa semana vai acontecer. Aí você ouve ela falando, ai, a bolsa estourou, a bolsa de água. Então, você, embora não saiba o dia e a hora, mas você pode dizer que o tempo, a estação chegou. Então, quando ele fala que virá sobre eles como ladrão, é a palavra, porque vocês estão cientes, estão se preparando, vocês estão aqui assistindo ao vivo a América Latina se preparando muito seriamente. Ele diz que ele está comparando este dia como ladrão entrando na sua casa. Então, tudo isso, o Senhor está usando isso para preparar a igreja, para ajudar a igreja a se preparar. Aleluia! E ele está dizendo no livro de Mateus 25, do 1 ao 13, ele compara isso a virgens. E ele disse que elas podem ser pegas de surpresa. Então, tudo isso é para um esforço, para ajudar a igreja a se preparar naquele dia. Mateus 22, o trabalho, quão ocupado está o mundo. Acabei de comprar um boi, acabei de comprar uma terra, mas novamente ele veio para ajudar a igreja a se preparar para aquele dia. Isso é sério. Ele diz aqui os perigos de uma vida muito ocupada nessa terra. Tito 2,13, o mundo pecaminoso, os perigos deste tipo de forma perigosa de salvação. Onde você senta na igreja, você está tão confortável, certo de que você está indo para o céu, somente para ficar chocado naquele dia. Jesus vai dizer, para dizer a verdade, não te conheço. Ele está te advertindo sobre esta forma perigosa de salvação, porque é para ajudar a igreja a se preparar adequadamente para aquele dia. Ele não apenas falou do dia, e anunciou muito vigorosamente e seriamente em toda a Bíblia. Mas ele também deu os sinais. Que quando a estação chegar, você já vai ver isso. Ele não apenas deu os sinais, mas ele também foi adiante e ajudou a igreja ensinando como se preparar. Oh, isso é uma coisa muito séria, certo? Muito séria. Aquele dia soa muito sério, um dia muito sério, certo? Soa como um dia muito sério. Então, o livro de 1 João 2, 28 e 29, estejam sempre prontos. Vamos ler. Ajudando a igreja em como se preparar. Até mesmo Tiago 5. Sim, eu já falei, como o lavrador aguarda pela chuva pacientemente, a primeira chuva, a segunda chuva, aguardando a colheita, até que ele possa trazer sua colheita para dentro do celeiro.
Então ele está ajudando a igreja a ser paciente em como esperar. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele aparecer, vocês não fujam dele envergonhados na sua vinda. Porque se você sabe que ele é justo, você sabe que todo aquele que é nascido dele também é justo. Isso é o Senhor ajudando a igreja a se preparar para aquele dia. O dia que nós viemos anunciar para vocês. Isso é muito sério. Mas é um assunto muito sério. Aleluia! Nenhuma desculpa, ninguém pode perder este dia. Vocês agora têm que se preparar muito firmemente. Ele diz no livro de 1 João 3, 2 e 3, ele fala sobre pureza, sejam puros. Filipenses 3, 20 e 21, ele quer te desconectar da terra. Jesus realmente veio para ajudar a igreja. Ele realmente quer que a igreja entre. Não apenas anunciando que tipo de sinais haverá, mas ajudando a igreja como se preparar. E isso está sendo dado em uma bandeja de prata, com uma colher de prata, te alimentando diretamente na boca. Te alimentando. Tudo está sendo dado a vocês. Tudo. Na boca. Como você pode falhar em uma bandeja de prata? E ele está dizendo aqui. 2 Coríntios capítulo 5, de 8 a 10. Neste ponto eu agora vou mudar a marcha. E eu agora vou trazer agora o destino também. Depois disso, a Apocalipse 21. Ele também está apontando para eles o destino dele, que há um céu glorioso, que há um novo céu, que há uma nova terra, que há uma nova Jerusalém, que não há mais dor lá, que não há mais enfermidade, que não há pecado, que não há cirurgias, não há choro, não há pranto, não há lamento, não há tristeza, e há somente alegria indescritível. Aleluia! Ele realmente ajuda a igreja. De acordo com a palavra do próprio Senhor, a Bíblia, ele fala tanto sobre este dia, compreensivelmente coberto. Aquele dia vai acontecer de acordo com o que eu vi. Aleluia! Então, povo abençoado, eu tenho tanto para dar outro break, ou vamos continuar? Queremos continuar? Sim, porque o que eu quero lhe dar é muito grande. Então, podemos lidar com a cascata daquele dia. Vamos lidar com os eventos daquele dia. Então, a cronologia que nós vimos até agora no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Você agora teme essa escritura. Sim, porque esta escritura literalmente fala sobre a partida da igreja da terra e a entrada da igreja no reino do céu, e não vai voltar mais aqui, mas voltar para Jerusalém, e então de lá para Nova Jerusalém. Então é uma escritura muito séria. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que o próprio Senhor descerá do céu. Em outras palavras, ele vai descer no seu corpo humano glorificado. O corpo humano glorificado. A forma como ele subiu no corpo glorificado, agora o próprio Senhor vai voltar no mesmo corpo, exceto que desta vez com glória infinita, com a glória eterna, tremenda glória, com a coroa, com as hostes celestiais, com pompa e circunstância, cores de um rei vitorioso. Um rei triunfante. Isto é sério, povo abençoado. E ele está dizendo, nesta majestade da coroa dele que eu vi, ele vai entrar na atmosfera do espaço aqui em cima. E então ele diz que ele vai descer aqui. E ele está vindo com aqueles que dormiram antes nele. Então, eles estão vestindo corpos espirituais. E isso é sério agora, é uma coisa muito séria agora. Agora eles estão vindo em corpos espirituais com ele. Lembre-se que os corpos físicos deles estão onde ainda? Aqui embaixo, alguns foram cremados, outros
passaram por acidentes de aviões, outros desapareceram nos oceanos, mas não importa para o Senhor, porque naquele dia o mundo inteiro conhecerá o poder do Senhor Jesus. Naquele dia, eles vão conhecer o verdadeiro poder de Jesus. Permitam-me passar por isso, se vocês não se importam. Eu bebi um pouco de água e coca, mas nós podemos fazer isso juntos. Mas isso é muito poderoso, muito sério. O Senhor dando um passo à frente e fazendo um mover muito ousado, fazendo um convite público para vocês entrarem no seu reino. Todos devem se preparar, certo? Então ele virá com aqueles que adormeceram aqui na atmosfera, aqui em cima, aqui no espaço. Então o Senhor dará um grito, um comando para os mortos agora. Então de lá ele dará um grito para acordá-los. Pode ler para mim o livro de João, capítulo 10. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que tudo. Ninguém pode arrancá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Daniel 12, 2. Então, ele diz que ele vai gritar e elas vão reconhecer a voz dele. Multidões que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, outros para vergonha e terror eternos. Então, ele diz, o arcanjo que vem com o Senhor também vai gritar. Ele vai fazer um grito, dar um grito aqui em cima. Ai, que dia é este? E até onde nós sabemos, eu tenho toda uma sessão sobre isso. Mas até agora, Miguel, ele tem o título de arcanjo. Lembre-se que eu encontrei os dois. Gabriel, ele já enviou Gabriel algumas vezes para mim com informação. Vocês já sabem todos agora que Gabriel é o anjo que leva mensagens. Muitas vezes. Toda vez que o Senhor tem algo para me dizer, ele envia Gabriel. Uma vez, eu estava no estúdio B aqui, quando eu estava ensinando a respeito do livro de Daniel. Não sei se era Apocalipse. Então o Senhor me mostrou o templo da tribulação e eu vi as duas bestas entrando lá. Então eu perguntei para o Senhor, por favor, me dá a tradução. Então agora na próxima noite, Gabriel apareceu com as suas asas lá, a glória até esse nível, a glória dele cobriu tudo. Eu sei que não é correto ficar descrevendo muito, mas o cabelo dele cai deste lado, ele é virado para o lado esquerdo do cabelo dele. Então, até mesmo em Menengai, o dia quando o fogo veio, Menengai 1, foi ele que veio com a trombeta, assim, os dois com as asas, as mãos, e então a trombeta bem aqui em cima. Vocês se lembram daquele dia que eu entrei em pânico e eu pensei que a igreja fosse ser levada, Menengai 1. Mas agora ouça isso. Eu tenho toda uma seção onde eu vou colocar e deixar firmado quem é este anjo que vem com o Messias. Porque Miguel é aquele que até agora, ele tem sido chamado de arcanjo, mas se você ler mais para frente, ele fala Miguel, um dos príncipes, significando que há outros, mas ele é apenas um dos príncipes, porque há outros que não são revelados. Ah, isso é impressionante, o enigma do nosso Deus. Um assunto muito sério, aleluia. Oh, sim. Isso agora são tempos muito sérios, é uma hora muito séria na igreja. Quando agora você vai ver que a vinda do Messias está começando a parecer real agora. Até mesmo o tipo de pessoas como eu, que chega, aparece aqui, começa a compartilhar esse tipo de coisa, isso só pode te dizer que o rei está vindo. Aleluia. Ai, então,
You can go through scripture, even the book Você of pode Judas, passar and pelas try to nail escrituras down no when livro de exactly Judas is e going to come with tentar it. determinar quem exatamente vem com o rei. Hallelujah. Aleluia. And so, Então, the archangel who comes with Christ, o with the arcanjo king, que vem com Cristo, repeat com the o rei, shout, and we have ele vai, Michael, we have eu vou Gabriel, repetir o who grito, announced Christ. Miguel, Gabriel, que anunciam a vinda de Cristo. Lembram-se? Então, algumas vezes, quando eu olho isso, eu leio, eu volto assim, e eu digo, ai, será possível que será Gabriel que vai anunciar novamente o rei? Isso é um assunto muito sério. A hora da verdade agora, momento da maturidade e da seriedade. Aleluia, certo? Um tempo muito grande na igreja agora. Então, Gabriel, ele anunciou a Cristo primeiro quando ele veio para Maria. Mas, pelo menos, então, a palavra, o título de arcanjo é dado a Miguel. Mas você ouve ele falando de Miguel, que é um dos príncipes que estão diante do Senhor. Mas isso significa que há outros. Ah, isso é sério. Ah, eu lhes digo. Então, ele diz. Sim, ele é aquele que anuncia a vinda do rei na manjedoura. E então, a trombeta soa, reunindo e convocando todas as pessoas para comparecerem diante do Senhor. O papel do soar da trombeta na Bíblia, quando a trombeta soa, é quando é para anunciar a chegada do Senhor, ou para reunir e convocar o povo para uma Assembleia Santa. Então ele diz que os mortos em Cristo são ressuscitados e glorificados. Então ele vem com as suas almas e os seus corpos serão glorificados e a alma vai entrar dentro. Então o corpo espiritual vai entrar dentro do corpo físico. Isto é impressionante. E naquele tempo a glorificação vai acontecer, a visão de 18 de outubro de 2021. Então os cristãos que têm uma vida santa serão transladados. Estes agora serão isentos da morte, serão glorificados, de acordo com a visão que eu vi. Eles têm corpos gloriosos naquele tempo também, vestes gloriosas. Eles agora são cidadãos dos céus. Então, eles são arrebatados juntamente com eles no ar, ou seja, transportados. Eles serão transportados, certo? Então, o próximo estágio é o estado eterno que agora é determinado. E este estado eterno, nós já será determinado estritamente baseado no fato se você aceitou o sangue de Jesus ou não. Se você lavou as suas vestes e as alvejou no sangue do Cordeiro ou não. Estou dizendo, aqueles que não lavaram já não estão aqui neste ponto. Se você lavou, você se lavou no sangue? Você foi purificado no sangue se você foi fiel ao Senhor. Hebreus 12, 14, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 9, 28, aqueles que estão aguardando por Ele. 1 João 2, 3. Filipenses 3, 20 e 21. São escrituras muito sérias, povo abençoado. Então ele aparecerá com pompa e circunstância e cor, como um rei vitorioso, um rei triunfante da glória, com a coroa de ouro que eu vi, hostes massivas celestiais o acompanham, e então a voz do arcanjo, a voz do próprio Senhor, o chamado de Deus, a trombeta de Deus. Ele está vendo com tremenda autoridade o seu reinado, a sua dignidade, a sua majestade e soberania e esplendor. Glória infinita, povo abençoado. É um assunto muito sério. Faremos
um pequeno intervalo. Quando voltarmos, eu vou lidar com isso. Eu quero lidar com a ressurreição dos mortos. Eu quero lidar com a ressurreição dos mortos e a glorificação. É um assunto muito sério. Isto é, se eu conseguir voltar. Obrigado, obrigado. Jesus ama vocês. Toda Rabá, toda Haverim.